se esse assunto causa mais estresse do que alegria, a recomendação é vender, porque eu já presenciei situações em que virou um filme de terror, tanto para o patriarca e matriarca, quanto para os herdeiros, né, para os sucessores, para a geração seguinte, porque os pais queriam uma coisa, os filhos queriam outra completamente diferente, né? Por exemplo, né, um caso prático, sem citar nomes, mas o filho, a paixão do filho, né, o tesão dele, o estado de potência dele era pro aras, né? A família tinha um aras, criava cavalo como um hobby. Até tem lá um viés comercial, mas não é o que move eles em relação a esse empreendimento. Realmente é uma paixão pelo aras, pelos cavalos e tudo mais. Então o filho é apaixonado pelo aras e a filha veio para São Paulo para estudar medicina. Então nenhum dos dois, assim, mas nem perto, se eles puderem, eles não passam nem na frente da empresa. E os pais realmente tinham expectativa de que os filhos, né, um casal, assumisse o negócio, né? Tentaram a filha como diretora financeira e o filho como CEO, né? Uma como CFO e o filho como CEO. Tentaram um ano e foi estresse para todo mundo. Eles realmente tentaram forçar algo que eles não queriam. E outra coisa que muitas vezes é uma dificuldade que o empresário tem. É bastante comum o empresário ter uma origem humilde, né? Então, lá na origem, o cara era pobre. Empreendeu depois de 30 anos, levando na cabeça, tomando risco, errando, acertando, acertou e ficou rico. E os filhos já vieram numa situação totalmente diferente da origem do pai. E aí o pai, né, ou os pais tentam encaixar o filho num modelo de começo de vida mais escasso. Só que os filhos cresceram num ambiente próspero, rico, e eles são ricos, essa é a realidade. E aí, muitas vezes, existe um pouco de dificuldade desse patriarca e matriarca em simplesmente aceitar que os filhos, de fato, nasceram num berço de ouro e que eles são ricos e que não tem como você fazer com que os seus filhos passem pelas experiências dolorosas que você passou. E aí gera um pouco de atrito, essa correlação. E quando você pega o teu filho e tenta, né, fazer ele tocar uma indústria por 14, 15 horas por dia, não vai funcionar. É simples assim. Então é entender realmente que a geração seguinte tem uma história diferente da sua. E se o filho ou os filhos não querem tocar o negócio, acho que é fundamental se manter o respeito, entender o que faz brilhar os olhos, né, desse sucessor, e dentro do possível apoiar ele nos projetos que ele entenda que sejam os projetos que o movem, e a empresa vender. Simplesmente isso, né? Tomar uma decisão que é difícil, eu entendo. Muitas vezes a empresa vira uma extensão da própria existência do indivíduo, mas em algum momento tem que cortar esse cordão umbilical e entender que o negócio foi feito para perpetuidade, que alguém, talvez até mais competente que o fundador, com mais visão ou com mais capital, mais capacidade de investimento, possa dar continuidade para o legado e tá tudo bem. Isso não é um demérito, pelo contrário. Você construiu algo tão bom que o mercado viu o valor e decidiu investir no seu próprio negócio. Então, é um cenário maravilhoso e com liquidez, com dinheiro, fica muito mais fácil acomodar também os interesses da família, já pensando numa sucessão, num futuro inventário, né? Ou existem estruturas aí específicas através de holding ou através de offshore, né? Estruturas fora do Brasil, dolarizar uma parte do patrimônio. E assim você consegue estabelecer mecanismos de segurança financeira para a família, sem que isso vire um estresse para todo mundo. A sucessão é investir tempo com essa geração seguinte que vai tocar o negócio. Não dá para passar o bastão do dia para a noite. Então, esse sucessor precisa ocupar cadeiras importantes na empresa, né? Precisa fazer aí um job rotation, precisa passar por todos os setores, né? Desde financeiro, setor comercial, precisa ir para administração, precisa passar um pano no chão lá para entender como que é a dinâmica, de repente, dos cargos
que parecem ser não tão importantes no primeiro momento, precisa ir para o chão de fábrica, precisa sujar a mão um pouco de graxa. Se ele não tiver visão do todo da companhia, ele não consegue administrar de uma maneira eficiente no futuro. Ele precisa ter essa base. É como se fosse uma grande universidade, mas a universidade da vida como ela é. Então, esse é o primeiro ponto, né? Olha, a família entendeu que a sucessão é um caminho viável. Investe tempo no teu filho, coloca ele para trabalhar em posições importantes da empresa e faça isso de uma maneira serena, de uma maneira tranquila, com calma. Não dá para toque de caixa do dia para a noite. Olha, tá aqui, agora tô indo para a Europa e se vira. Precisa realmente ser feito com parcimônia. E os casos de sucessão em que realmente se investiu esse tempo na transição, o resultado pode ser maravilhoso. O filho pode acelerar muito o crescimento da empresa, principalmente porque as gerações mais novas têm aí uma certa facilidade ou muito mais contato com tecnologia. Tecnologia aplicada a processos inteligentes, ela tende a nos possibilitar fazer mais com menos, de uma maneira mais rápida, mais assertiva, e a partir desse somatório os resultados serem muito interessantes. Agora, se não é esse o caso, a sucessão ficou inviável, aí a gente vai para o checklist de quem quer vender a empresa. Primeiro passo é organizar a casa. O investidor não coloca múltiplos milhões de reais ou de dólar em algo que ele não confie, em algo que não seja auditável, em algo que ele não possa bater o olho e falar, olha, isso aqui realmente está coerente. O faturamento, o EBITDA, o lucro líquido, né? Existe uma coerência, eu tenho indícios materiais, eu tenho materialidade dessas informações. O diretor financeiro é uma pessoa competente, consegue comunicar o que realmente é a companhia. A empresa tem um planejamento de longo prazo. Está muito claro aí quais são as avenidas de crescimento dessa companhia, qual é a estratégia comercial, está bem posicionado aí através de venda, por exemplo, por representante comercial, mas tem um canal digital também, um e-commerce, ou algo nesse sentido, está bem posicionado em rede social. Enfim, existe um somatório de elementos que trazem conforto para o investidor para ele dar os próximos passos. E um organograma bem definido, isso é algo bem importante. Então, se o fundador não tiver mais aqui amanhã, né, qual é a base da alta administração dessa empresa? Qual é o papel de cada um? Quem manda no quê? Existe um conselho consultivo? Não, sim, não. Existe um conselho de administração? Se é uma empresa familiar, só a família está no conselho de administração ou tem executivos externos que tenham independência financeira e intelectual para poder opinar em relação ao futuro da empresa? Porque é muito comum você ver empresas de médio porte que pega lá o gestor de RH para o conselho de administração, mais o gerente de produção, mais uma outra pessoa. Os três são diretamente subordinados a você. Eles vão fazer aquilo que, num primeiro momento, vai te agradar. Eles não têm a isenção de ânimo para serem combativos em relação a posturas que, de repente, não sejam tão agradáveis para você num primeiro momento. Então, não existe... talvez assim um checklist de A, B, C e D, é um somatório. E cada empresa tem a sua realidade. Algumas empresas, o ponto mais sensível é a governança, outras empresas, o ponto mais sensível é a dificuldade de caixa, outro é a dificuldade de crescimento, identificar novas oportunidades de crescimento, não consegue ter clareza em relação a novas avenidas, e talvez por falta de avenidas orgânicas, a melhor estratégia seja um crescimento inorgânico através da aquisição. Sim. Então, talvez antes de você vender a sua empresa, você tem que comprar algumas empresas para consolidar um grupo mais forte e ficar mais interessante para o mercado. Então, para poder resumir uma história longa, cada projeto é um projeto e as coisas precisam ser feitas como alfaiataria, altamente customizadas, porque não existe uma formatação copia e cola que funcione para todo mundo. Não existe milagre.
Cada projeto de M&A ele é um projeto único, realmente é construído de maneira customizada, e a gente precisa investir aí uma carga de horas técnicas enorme junto com o empresário. Então o empresário ele precisa se envolver, ele precisa participar, ele precisa entender o contexto e principalmente ter clareza em relação ao papel de cada um, porque enquanto estamos, né, na Faria Lima discutindo possibilidades de investimento, o empresário tem que estar lá focado no negócio para o negócio continuar crescendo, para o negócio continuar performando, para o negócio continuar e manter o capital intelectual, bons executivos, para que o negócio realmente ele tenha uma perspectiva de prosperidade, pague bons dividendos e a partir disso, né, o nosso trabalho dando direcionamento para esse empresário, ao mesmo tempo dialogando com o mercado, e o empresário, enquanto executivo, fazendo o melhor no dia a dia na empresa, quando a gente tem essa convergência, as coisas se encaixam e o resultado vem. É um consectário lógico, ele vai acontecer, mas cada um precisa ter realmente a plena clareza do seu papel dentro desse macro processo. M&A é um conjunto ordenado de atos, e a partir desse somatório a gente consegue realmente atingir bons resultados. Humildade, acho que é uma palavra importante aqui, porque nem nós, enquanto boutique, a gente não pode ter uma postura arrogante, a gente precisa realmente entender que o mundo gira e que cada vez mais a gente precisa estar próximo do mercado, do investidor e, obviamente, estar muito próximo, ter uma relação íntima com o nosso cliente. A gente precisa ouvir cada vez mais o nosso cliente. E, em contrapartida, o nosso cliente precisa cada vez mais nos ouvir. E, a partir dessa reciprocidade, desse vínculo de confiança, as coisas tendem a caminhar de uma maneira mais saudável e profissional. E quando a gente tem esse somatório, a gente consegue efetivamente gerar bons resultados. Outro ponto importante que já foi falado aqui, mas vale a pena reforçar, é a organização dos dados. Precisa, cada vez mais, o empresário ter a clareza de que o setor financeiro é investimento. E ele é investimento porque dá retorno. Então não é gastar com o financeiro, é você investir num setor altamente estratégico da companhia que pode gerar bons insights e a partir de qualidade de informação o empresário consiga aí, de fato, tomar boas decisões. E o somatório de boas decisões deixa o ativo mais interessante e traz mais conforto e segurança para esse investidor. E por fim, eu acho que é importante ressaltar que o melhor momento da venda é quando o empresário justamente não precisa vender. Ele não tem nenhuma necessidade imediata, seja por estar com a idade avançada, né, nesse exemplo que eu trouxe dos empresários com 80 e 90 anos, então ele é relativamente jovem e ele também não tem uma dependência financeira. Puxa, não preciso vender a empresa amanhã porque de repente a empresa está num grau de endividamento não saudável, ou na pessoa física está com alguma demanda emergencial, enfim, ele está vendendo a empresa no auge, quando a empresa está num momento extremamente interessante, e esse é um ambiente mais favorável possível para que seja feito um bom negócio. Então, são esses cenários aí que viabilizam na prática um excelente M&A, um excelente processo de venda da empresa.